Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, novamente, nós vamos falar da palavra de Deus e eu tenho certeza que essa palavra vai mudar o seu dia ou até mesmo mudar a sua vida. Hoje eu quero falar com você a respeito do poder de pensar coisas boas para a sua vida. O que a Bíblia nos fala sobre isso e o quanto essa atitude, essa decisão, essa mudança pode transformar a nossa vida em relação a Cristo. A Bíblia diz que há uma mentalidade da carne e uma mentalidade de Cristo. Antes de conhecermos a Cristo, antes de aceitarmos a Jesus, nós temos uma mentalidade. Nós pecamos, de uma forma sem limites. Nós não temos temor. A gente não se preocupa com aquilo. Nós fazemos as coisas no automático, no argumentativo, Às vezes as pessoas falam pra gente, faz isso, faz aquilo, e nós não víamos problema em fazer. Não nos sentíamos culpados, fazíamos como se não houvesse amanhã. Talvez você que está me ouvindo tinha uma vida de vícios, de bebidas, de cigarros, de drogas, de prostituição. E quantas vezes naquela vida em que você não conhecia Jesus, ou que você não queria Jesus, ou que você não queria até mesmo ouvir Jesus, ele não estava perto de você porque você não permitia, você não ligava para as coisas que você fazia. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, reconhecemos o sacrifício dele na cruz, a nossa mentalidade é uma mentalidade de Cristo. E hoje eu quero falar com você que tem tido uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de miserável, uma mentalidade que você todos os dias acorda achando que você não é digno, digna sequer de estar respirando. Que mentalidade é essa? Sendo que você nasceu de novo, sendo que a Bíblia nos fala que nós temos uma mentalidade de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16 fala em que nós temos a mente de Cristo. E como você se olhando hoje, fazendo uma autoanálise do que você tem vivido no dia a dia, você tem tido uma mente de Cristo? A palavra de Deus, ela renova a nossa mente. Lendo todos os dias a palavra, entendendo o sacrifício que Deus fez por nós, entendendo a obra de Deus na nossa vida, nós começamos a ter uma mente renovada. Em Filemão 6 diz que nós devemos reconhecer todas as coisas boas que há em nós por meio de Cristo. Uau! Olha só isso. Nós devemos reconhecer todas as coisas boas que há em nós por meio de Cristo. Talvez você acorda todos os dias falando, eu sou miserável, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Olha só como as pessoas me tratam, olha só a vida que eu levo, olha só as coisas que eu faço. Uma hora eu estou na igreja, outra hora eu estou pecando, uma hora eu estou fazendo as coisas certas, outra hora eu estou fazendo as coisas erradas. Eu não mereço o amor de Jesus, eu não mereço o amor das pessoas, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Todos os dias você acorda proferindo palavras erradas sobre você com uma mentalidade que você tinha antes de reconhecer a Cristo. Sendo que a palavra nos diz que nós devemos reconhecer todas as coisas boas em nós por meio de Cristo. Jéssica, mas como eu devo fazer isso? Começando a pensar coisas boas sobre você. O que Cristo pensa sobre você? Todos os dias acordar e falar, separe alguns minutos, eu vou te dar esse desafio a partir de hoje. Separe alguns minutos do seu dia para se olhar no espelho ou até mesmo na hora de você acordar para pensar coisas boas ao seu respeito. Eu sou digna do amor de Cristo. Eu sou uma pessoa forte. Eu vou conseguir. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou filha do dono do ouro e da prata. Eu sou capaz. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor, Ele nunca vai tirar algo da sua vida para te castigar. Quando Ele tira algo da sua vida, é para te dar algo melhor. E você não pode fazer uma boa colheita sem plantar uma boa semente. E Deus, quando nós começamos a reconhecer o amor dele em nós, quando nós começamos a reconhecer e mentalizar tudo que ele tem para nós, tudo que ele fez por nós, tudo que nós somos por meio dele, nós começamos a transferir isso para outras pessoas. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, Deus te dá tudo o que você precisa. Ele coloca o amor dele em você, para que você possa receber o amor dele e deixar fluir para outras pessoas.
Então pense bem quando Deus ele começa a trabalhar na sua vida de uma forma em que ele começa a tirar da sua vida tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que faz você ter uma mente errada sobre você, não é para te castigar, não é para te menosprezar, não é para nada disso. É para que você possa entender que você não é aquilo que o diabo fala que você é. Que você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Então, ele te deu tudo o que você precisa. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Não importa o quanto você tenha pecado. Não importa o que você fez de alguns segundos para trás. Se você se arrependeu verdadeiramente, se o seu coração está ligado em Cristo e você se arrependeu, ele já perdoou e a vida segue. Você não pode todos os dias ficar se martirizando por isso. Você não pode todos os dias deixar que isso entre na sua mente e no seu coração e faça com que você adoeça. Porque tudo que nós temos no coração nós transferimos para outras pessoas. Não tem como Deus colocar alguém na sua vida se você não consegue cuidar nem de você mesmo. Se você não consegue amar você mesmo, como você vai amar outras pessoas. Isso eu não estou dizendo apenas em relacionamentos conjugais. Eu não estou dizendo apenas em relacionamentos entre homem e mulher. Eu estou dizendo de amizades, eu estou dizendo de pessoas que Deus poderia colocar na sua vida para te abençoar. Mas às vezes você está afastando essas pessoas com a mentalidade que você está tendo. Você tem que gostar de si mesmo antes de gostar de outras pessoas. Você tem que amar a si mesmo antes de amar outras pessoas. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu faço coisas erradas, mas eu me arrependo delas. E eu estou mudando, eu estou crescendo. E quero que você também pense assim. Você é a justiça de Deus em Cristo. Tudo que Deus fez por você naquela cruz não foi em vão. E você está desperdiçando a sua vida aqui, mentalizando coisas ruins a seu respeito. Talvez isso não vai definir a sua salvação, mas ela vai definir como você vai levar a sua vida aqui na terra. Quantas vezes nós afastamos as bênçãos de Deus na nossa vida por causa da nossa mentalidade. A nossa mentalidade de escassez, a nossa mentalidade de todos os dias falar que você não merece, que você é isso, que você é aquilo. E isso faz com que você tenha uma forma errada de pensar em Cristo, em que você não acredite mais no poder de Cristo. Porque a nossa mente, às vezes, ela governa a nossa vida. A forma como nós acordamos, eu sempre falo aqui, que a forma como você começa o seu dia determina como todo o seu dia será. Então, quando você acorda, lê uma palavra, mentaliza tudo que Deus falou com você, mentaliza tudo a seu respeito, tudo de bom ao seu respeito. Você tem um dia melhor, faça esse teste. No dia em que você acorda, lê uma palavra, ouve um louvor e fala, meu Deus, o dia ontem foi difícil, mas hoje será um dia diferente, hoje será um dia extraordinário. Eu sou capaz, eu sou isso, eu sou aquilo, coisas boas. Você passa o dia acreditando naquilo, porque tudo que começa aqui vai para cá. E quando nós deixamos que coisas ruins comecem na nossa mente e vão para o coração, os nossos dias eles começam a ficar pesados. Quando eu falo aqui que antes nós tínhamos uma mente da carne e hoje nós temos uma mente de Cristo, significa que antes, quando nós pecávamos e nós não ligávamos, hoje, quando você pecar, você vai se sentir mal. A sua mente, ela vai começar a ficar pesada. Faça um teste quando você está numa roda de fofoca falando mal sobre alguém e depois você provavelmente não vai se sentir bem. Depois o Espírito Santo, ele vai te falar que você fez algo errado. E aí você vai se sentir estranha, você vai se sentir pesada. Nossa, como eu estou me sentindo estranha. Porque o Espírito Santo, ele vai te falar que você fez algo ruim, que aquilo não está certo. E aí você se arrepende e não faz de novo. Esse é o diferencial de você ter uma mente limpa para o Espírito Santo ou você ter uma mente da carne. Quando você tem uma mente limpa sobre você, quando você tem uma mente limpa com coisas do céu, com coisas de Deus, preenchida com coisas de Cristo, Ele vai falar com você todos os dias. Você tem uma mente interligada com o céu. Agora, quando você profere coisas erradas a seu respeito, ou até mesmo pensa coisas erradas a seu respeito, você dá legalidade para o diabo começar a trabalhar na sua mente. Nós vemos que
Muitas vezes nós falamos que o diabo ele não tem poder para ler mente. Então, tem orações que nós devemos fazer no secreto, na nossa mente. Tem coisas que a gente não fala alto, né? Tem orações que a gente não fala alto para que o diabo não ouça, para que ele não estrague os nossos planos. E aí, quando eu falo que a nossa mente, o poder de pensar coisas boas, né, para a nossa vida, você pode falar assim, Jéssica, mas se o diabo ele não tem poder para entrar na nossa mente, como que ele usa a nossa mente para destruir a nossa vida? Ele usa através de você mesmo. Quando você começa a pensar coisas ruins ao seu respeito. E como o diabo vai fazer isso? Ele vai usar situações para que você visualize, mentalize e deixe ir para o coração. Então, tudo o que também nós vemos influencia no que nós pensamos. Quando você lê a palavra, aquilo, ela vai para sua mente. Quando Deus fala a respeito das promessas, quando Deus fala a respeito da salvação, quando Ele fala que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês também vencerão. Quando nós lemos a palavra, nós deixamos com que ela entre na nossa mente e com que ela haja no nosso coração. Mas quando nós vemos coisas erradas, quando nós ouvimos coisas erradas, quando nós deixamos que o diabo prepare situações e nós vemos, visualizamos e mentalizamos aquilo e ficamos com aquilo diariamente na nossa mente, no nosso coração, aquilo vai trabalhando para que você tenha uma vida miserável, para que você acredite que é Deus criando situações para te castigar, que é Deus tirando as suas forças. Nossa, Deus não me ama. Deus está tirando as minhas forças. Deus está deixando com que eu esmoreça. Mas não. São situações que você tem deixado entrar na sua mente e deixado entrar no seu coração. Tá vendo como tudo isso, ele direciona muito a forma como nós vivemos aqui na Terra. E eu falo isso com total autoridade porque antes, há mais ou menos de um ano para cá, eu tenho testado essa maneira de mentalizar apenas coisas boas sobre mim. Mesmo quando o diabo, ele vem de mansinho, sorrateiramente e permite com que eu visualize algumas coisas e que eu queira esmorecer, sabe? Eu queira deixar entrar na minha mente, mas eu falo, opa, eu tenho poder sobre a minha mente. Você não tem poder sobre a minha mente, diabo. Você não tem poder sobre a minha mente. E ali eu já repreendo e eu já viro aquele jogo e começo a pensar coisas boas ao meu respeito, coisas que Cristo fala ao meu respeito. E é assim que você deve agir. E quando eu falo que eu tenho 34 anos, e eu falo que durante, bem dizer, 33 anos, eu vivi a minha vida totalmente errada. Às vezes mesmo dentro da igreja. Porque quando nós não temos uma mente de Cristo, não adianta nada você ir na igreja, não adianta nada você cantar louvor, não adianta nada você ler a palavra, não adianta nada você ter um bom argumento se você não tiver a mente de Cristo. Porque o diabo sempre vai usar situações para entrar na sua mente e fazer com que a todo momento você peque, a todo momento você se sinta frustrado, a todo momento você se sinta para baixo. Por quantos e quantos anos eu vivi frustrada porque eu não conseguia permanecer na igreja, porque eu entrava e saía. Eu entrava, fazia um compromisso com Deus, falava, Deus, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu não vou mais pecar, dessa vez eu não vou mais errar, dessa vez eu não vou mais fazer isso. Dessa vez eu vou firmar um compromisso contigo. E quando eu vi, eu estava pecando de novo. Quando eu vi, eu estava pensando coisas erradas ao meu respeito novamente. Quando eu via, eu já estava me sentindo culpada. E qual era a primeira coisa que eu fazia? Saía dos caminhos do Senhor. Eu não tinha uma mentalidade de Cristo. E eu já falei aqui a respeito do abuso quando eu era pequena, a respeito da tentativa de homicídio que eu passei depois de grande, tantas coisas. E chegou uma hora em que eu comecei a pensar, é tudo culpa minha. É tudo culpa minha. Talvez Deus errou quando me fez a promessa lá atrás. Talvez Deus achou que eu seria capaz, mas eu não sou. E quantos anos eu passei mentalizando isso ao meu respeito. Eu sou culpada.
Eu faço tudo errado. Eu não mereço a graça de Deus. Eu não mereço o dom que Ele me deu. Eu não vou mais louvar, eu não vou mais falar. Eu não vou mais fazer nada disso. E eu me sentia totalmente perdida. Eu não sabia qual era o meu propósito. Eu não sabia o que eu estava fazendo aqui na Terra, sabe? Eu já tentei tirar a minha vida, porque eu achava que a minha vida era insignificante. Pelo fato de eu visualizar o que estava acontecendo comigo e deixar com que aquilo entrasse na minha mente e fosse para o meu coração. Uma mente da carne, não era uma mente de Cristo. E quando eu tive essa experiência com Deus que mudou a chave da minha mente, foi quando eu passei pela doença que vocês acompanharam comigo. Eu falei aqui, né? Depois eu tive que fazer uma outra cirurgia, quase morri, né? Me deu uma alergia muito forte. E só que dessa segunda cirurgia, eu já estava muito mais próxima de Deus, eu já estava com a minha mente totalmente mudada. Mas da primeira vez, quando a médica falou que poderia ser um câncer, a suspeita era de um câncer de útero, ali eu acordei. Ali a minha mente mudou. Tem pessoas que elas vêm para Cristo por amor, mas tem pessoas que elas realmente vêm pela dor. Não porque Deus te castiga, não porque Deus quer que você sofra, mas é para você entender que Ele está no controle da situação. É para você entender que quando Ele te prometeu, Ele não errou. Que quando Ele escolheu você, Ele não errou. Ele preparou toda a sua vida, Ele te deu ferramentas para que você pudesse colher todos os frutos que Ele te deu, para que Ele pudesse fazer na sua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Mas em algum momento você deixou que a sua mente te enganasse. Você deixou com que as ciladas, as armações do inimigo te enganassem. Então, Ele precisa de alguma forma te trazer de volta. E Ele sabe a forma certa de te trazer de volta. E na minha vida, aquela era a forma certa. Aquele era o jeito certo de me puxar, de me acordar para a realidade. E ali, eu acordei. Ali eu vi o quanto Deus me amava. Ali eu vi o quanto eu precisava do cuidado de Deus na minha vida. E Ele cuidou de tudo. Apesar do susto que eu levei, apesar de eu precisar fazer a cirurgia, apesar de tudo aquilo que eu precisei passar. Mas ali eu comecei a ter uma mentalidade de Cristo. Eu comecei a pensar, não, eu sou forte. O Senhor está comigo. Eu sou capaz. Tudo o que aconteceu na minha vida não foi culpa minha. Eu deixei o inimigo agir. Eu deixei com que o inimigo criasse situações e entrasse na minha mente de uma forma que eu deixei. Não foi Deus. Deus tinha algo lindo para mim. Eu é que fiquei tomando as decisões erradas. E hoje, com a mente de Cristo, eu consigo todos os dias acordar. E a primeira coisa que eu falo é: Senhor, obrigada. Obrigada pela força que o Senhor me deu. Obrigada pela mulher forte e guerreira que eu sou. Apesar dos dias difíceis, sim, tem dias em que a gente chora, tem dias em que a gente acha que o mundo vai acabar, mas são apenas minutos. Um dia, no máximo. Mas isso eu não deixo entrar na minha mente. Eu não deixo que a minha mente governe a minha vida. Eu não deixo que a minha mente governe aquilo que o Senhor tem para mim. E que hoje você possa entender que as situações difíceis que acontecem na sua vida, elas não são para te derrubar. Elas não são para a morte. Elas são apenas para te trazer de volta. Para que você entenda que o Senhor, Ele está no controle. Seria muito fácil se nós pudéssemos resolver tudo na nossa vida. A glória seria para nós. Seria muito fácil se as pessoas ao nosso redor pudessem resolver as coisas na nossa vida. A glória seria para eles. Mas aí o Senhor vem e cria uma situação para que nós possamos entender que toda honra e toda glória é para Ele. E basta apenas que nós possamos confiar no poder dele nas nossas vidas. E que nós possamos mentalizar isso todos os dias através da palavra que Ele nos deixou. Amém? Que palavra maravilhosa. Eu espero que essa palavra realmente mude o seu dia. Mude a forma como você pensa ao seu respeito. Mude a forma como você mentaliza a sua vida todos os dias. Para que o Senhor comece a agir
na sua vida, para que você não interrompa mais os planos que Ele tem para você, que você não se sinta fraco, que você não se sinta fraca, que você sinta o poder que o Senhor derramou sobre a sua vida para que você possa vencer tudo aquilo que o diabo tem colocado como degrau, como obstáculo para não acontecer as coisas que o Senhor te prometeu. Vai acontecer. Basta apenas você ter fé e mentalizar isso todos os dias, através da palavra que Ele nos deixou. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Senhor Jesus, primeiramente eu te agradeço por todas essas pessoas que estão te ouvindo agora, porque é a tua voz, não é a minha, são as tuas palavras, não são as minhas. E se o Senhor colocou essas pessoas aqui para ouvirem a tua palavra, é porque o Senhor tinha um encontro marcado com cada uma delas, é porque o Senhor queria mudar a vida delas, é porque o Senhor queria transformar a vida delas, é porque o Senhor queria abrir os olhos espirituais delas, os ouvidos espirituais delas, para que o Senhor pudesse começar a agir e transformar a vida de cada uma delas. Senhor, eu vejo o Senhor fazendo uma grande transformação na vida dessa pessoa que está me ouvindo a partir de hoje. Senhor, que essa pessoa a partir de hoje não pense mais coisas ruins a respeito dela. Vai tirando toda a depressão, vai tirando toda a tristeza, vai tirando tudo aquilo que o inimigo tem colocado na mente dessa pessoa. Vai tirando e quebrando, Senhor, toda a ação do inimigo contra a vida dessa pessoa. Tudo que tem bloqueado as tuas promessas na vida dela, na vida dele, vai quebrando em nome de Jesus. Eu declaro hoje na sua vida que toda a arma do inimigo será quebrada, que todo pensamento contrário sobre você será quebrado, que todos os dias você vai acordar, se olhar no espelho e sentir o amor de Cristo em sua vida a partir de hoje. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus e tenha a sua mente transformada a partir de hoje. Aleluias! Fique com Deus. Dê o seu like nesse vídeo, eu preciso muito do seu like para que o YouTube continue entregando este conteúdo para outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que precisa ouvir essa palavra, porque o Senhor vai mudar a vida dessa pessoa através de você, através dessa ação de compartilhamento. E eu também peço, se você ficou comigo agora até o final, escreva nos comentários o quanto essa palavra falou com você, em que aspecto essa palavra falou com você, sobre a sua mente, sobre a sua mentalidade, sobre a forma de como você se vê, como você vai começar a se ver daqui para frente. Escreva nos comentários, porque o seu comentário também pode edificar a vida de outra pessoa. Fique com Deus e até a próxima.